Olá, oitavo ano. Bom, hoje nós vamos falar então sobre o sistema respiratório. Estamos dando início ao segundo bimestre. Enquanto vocês não têm o livro, né, a aula será então em forma de slide, tá? Usando esse mecanismo. Passarei a atividade, tá? Questões elaboradas por mim. E aí, quando chegar o livro, a gente só atualiza o exercício do livro. Beleza? Então, não vamos perder mais tempo e vamos continuar com o nosso conteúdo do segundo bimestre e vamos abordar, então, o sistema respiratório. Peço que prestem atenção, tá? Tentei explicar bem explicadinho nos slides, para que vocês consultem o slide quando for fazer o exercício, beleza? Bom, então vamos lá. O que é o sistema respiratório? O sistema respiratório é muito simples, né? Porque a gente fala de respiração. Mas a respiração não é tão simples assim, né? Então, quando a gente respira, coloca o oxigênio para dentro e o oxigênio sai, parece fácil, né? Porque estamos acostumados, né? O nosso primeiro ato quando nascemos é respirar. Então, a gente já está acostumado a respirar. Só que dentro da gente, né, na anatomia humana, existe todo um mecanismo que o ar corre para que esse fácil, entre aspas, funcione. Tá? Então, vamos falar, né, e vamos tentar deixar a coisa fácil. Bom, então, além dos nutrientes, né, ou seja, alimentação, nós precisamos do básico, é o oxigênio para sobreviver. Senão, a gente não consegue sobreviver, certo? Então, olha só, observem esse gráfico comigo, que ele é muito interessante e gostaria que vocês aprendessem, certo? Essa pizza aqui está repartida em fatias, e aí ela mostra pra gente o que é fato, que nós temos pouco oxigênio no ar. Então, a gente de 100%, a gente tem somente 21% de oxigênio. Claro que vai ter um livro ou outro que vai abordar uma diferença, mas não passa, né, essa porcentagem aqui, não passa dos 22%. Então, a gente tem muito pouco oxigênio no planeta, tá? A maioria do gás que nós encontramos é o nitrogênio, que não serve pra gente, né? Quem utiliza muito ele são as bactérias, nós não. E aí depois a gente tem os outros gases, né? Que são dióxido de carbono, né? O vapor de água, argônio, né? Que não é tão utilizado por nós, tá? Então, o que eu quero mostrar com isso é o seguinte: a gente tem que preservar, né, a nossa natureza, a nossa fauna, a nossa flora, porque são as plantas que colocam a maioria do oxigênio, né, no ar. A gente consegue pegar esse oxigênio, né, e sobreviver, né, através deles, tá? Então, vamos para o próximo slide. E aí, né, seguindo, dando continuidade ao assunto, a gente precisa entender que o sistema digestório ele é formado basicamente por duas partes: as vias respiratórias e os pulmões. Então, o pulmão em si está, né, representado por esse desenho, né? A gente tem 2 pulmões, tá? A gente vai falar dele melhor. E as vias respiratórias está representado por esse desenho. Então, presta atenção no que eu vou explicar para vocês, certo? Os órgãos que compõem nossas vias respiratórias, né, são o alvéolo, tá? Tô viajando, o alvéolo aqui embaixo, vamos lá. Então, faringe, epiglote, vou explicar o que é epiglote, tá? Tá vendo isso aqui? Parece um instrumento, né? Vou explicar. Laringe, a traqueia, que termina aqui, tá? E aí a gente tem os nossos brônquios, a gente tem essas ramificações que são os bronquíolos, e por fim, né, que eu falei lá no início, são os alvéolos. Então eu vou explicar um por um, tá? De forma clara e objetiva, sem enrolar muito. Bom, então vamos falar, né, como é que percorre o ar, né, nesse caminho todo que eu falei. Bom, então olha só, o ar entrar e sair do corpo, né, ele vai ter que seguir um caminho. Então, claro, o ar começa, né, por aqui nessa região, o ar entra pelo nariz. Do nariz ele segue para a faringe, da faringe ele segue para laringe, da laringe ele segue para traqueia. Professora, cadê epiglote? A gente vai entender, né, aonde se encaixa o epiglote nesse meio aí, tá? Vamos dar continuidade. Traqueia. Depois da traqueia, ó, eles vêm para os brônquios. Depois do brônquios, ele vem para os bronquíolos. E por fim, esses pontinhos aqui, né, são nossos alvéolos pulmonares, tá? Bom, então vamos falar, né, do nariz, que é onde tudo começa, tá? Bom, o nariz, galera, o nariz ele é revestido por cílios, né?
Que cílios são esses? São aqueles pelos que a gente encontra no nariz. Eles não estão ali à toa, eles têm uma função. A gente já vai ver o que é, tá? As células do nariz produzem também o muco, né? Então, o nosso nariz, ele não é seco, tá? Ele tem um muco, né? Como se fosse algo líquido, né? O muco protege o nosso nariz, juntamente com os cílios. Então, preste atenção nessas palavrinhas destacadas que são importantes, certo? Então, quando eu tenho os cílios e o muco, os dois juntos vão impedir a entrada de impurezas e de micro-organismos invasores no nosso sistema respiratório. Então, quando uma pessoa, né, ela tem acessibilidade à poeira e ela espirra muito quando está em contato com poeira, né, isso significa que os cílios dela é muito sensível, certo? Mas está funcionando, né? E aí ela vai ficar espirrando porque entrou algo diferente no sistema respiratório dela, o cílio detectou o ato de espirrar, né, é o ato de expulsão daquele invasor no sistema respiratório, tá? Bom, a membrana, né, que a gente tem dentro da cavidade nasal, ela é rica de vasos sanguíneos. Então, ela tem vários vasos sanguíneos percorrendo aquilo ali. E também não é à toa, certo? Algumas pessoas a gente até vê, né, bem aquele nariz branquinho, pessoas branquinhas, a gente vê os vasos sanguíneos, né? Qual é a função, então? Nada no corpo por acaso. A função daqueles vasos sanguíneos é aquecer o ar. Se ele aquece o ar, ele facilita a passagem do oxigênio, lembrando que o oxigênio é o gás que nós respiramos, né? Ele facilita, né, a passagem do oxigênio para dentro do sistema respiratório. Então, por isso, galera, é super importante estar destaque aqui para vocês, é super importante a gente respirar pelo nariz e não pela boca. Por quê? Porque a boca não possui cílios nem muco. Se eu respiro pela boca, o que eu faço? Eu posso estar colocando micro-organismo e até mesmo impureza para dentro do meu sistema respiratório, tá? E se eu fizer pelo nariz, não. O nariz, se eu colocar, vai ter uma expulsão, né? A boca vai espirrando, né? Porque eu tenho cílios e o muco me protegendo. Além do que, né? Respirando pelo nariz, o ar ele fica aquecido, certo? E aí passa mais rápido e mais prático, né? Para o nosso sistema respiratório. Dando continuidade, vamos então falar da faringe. Olha só, a faringe não tem muito o que se falar. O que a gente precisa saber é o seguinte: a faringe, ela faz parte do sistema digestório, ou seja, lá na digestão eu falo da faringe, certo? E ela faz parte do sistema respiratório. Então, é um órgão que eu utilizo tanto no sistema respiratório quanto no digestório, tá? Na faringe, galera, aqui representada, olha só, eu vou mostrar para vocês melhor, serve então para passar, né, o alimento e o ar. Observe. Tá? Então, o alimento passa por aqui, tá vendo? Vamos mostrar por aqui que é mais fácil. O alimento passa por aqui e aqui eu tenho a faringe. Assim como o ar, quando passa por aqui, ó, nariz, ó, eu tenho também a faringe. A gente vai ver, né, que quando eu tenho a laringe, as coisas mudam de figura, tá? Então, vamos para a laringe. A laringe, ela liga, então, a faringe à traqueia, tá? Então, vamos voltar lá. A laringe, ela, então, liga a faringe, tá? Até a traqueia. Vamos voltar. Preste atenção no que eu vou falar. A laringe, ela faz parte somente do sistema respiratório. Eu não tenho ela envolvida no sistema digestório, tá? Então, vamos lá. Nesse órgão, né, na laringe, eu tenho a epiglote, a famosa epiglote que eu falei para vocês que eu ia falar, tá? A epiglote, né, ela como se fosse uma fechadura, né? Então, ela vai se fechar durante a deglutição, ou seja, quando eu me alimento. Por que ela faz isso? Porque ela impede que o alimento passe pela traqueia e vá parar no meu pulmão, certo? Porque a traqueia serve para o sistema respiratório, não serve para o sistema digestório. Então, ela abre e fecha, abre e fecha. E aí, quando é alimento, né, ela fecha. Quando é algum gás, um oxigênio, por exemplo, né, ela se abre. E aí, quando a gente come, né, se alimenta e ao mesmo tempo fala, certo? Ela se confunde, certo? Ela não sabe, ela se confunde porque é alimento e oxigênio está entrando ao mesmo tempo, certo? E aí ela fica abrindo e fechando, e aí a gente se engasga. Por isso que a gente não pode se alimentar e falar ao mesmo tempo, né? Porque a nossa epiglote se confunde, fica abrindo e fechando, e aí a gente se engasga, certo? Então, olha só, eu falei para vocês que a laringe faz parte somente do sistema respiratório. Então, o alimento, ele passa por aqui, certo? E aí, ele vem, ó, por esse ladinho aqui, ó,
e aí vai lá para o estômago, atrás daqui, né? Que vem aqui embaixo. Agora, se o alimento vem, passa pela laringe, ele vai para a traqueia e vai cair lá nos meus pulmões, certo? Então, são caminhos, diferentes. Aqui eu tenho um caminho e aqui eu tenho outro. O quanto que o oxigênio passa por aqui, o alimento passa aqui por trás para cair no estômago, tá? Então, vamos falar em traqueia. Bom, olha só. A traqueia, galera, é esse tubão aqui, tá? Esse tubão, ele possui, então, um formato de anéis, tá vendo? São como se fossem vários anéisinhos, né? Esse anel é cartilaginoso, né? Esse tem cartilagem bom. Por quê? Porque vai manter aquilo ali sempre aberto, né? Então, ele pode se contrair de certa forma, tá? E aí, ele faz uma ligação, tá? Então, na primeira extremidade, eu tenho aqui, ó, a laringe com a nossa epiglote, tá? E na extremidade, né, de baixo, né, eu tenho, então, os meus brônquios, tá? Então, olha só, tenho a traqueia, tá? Aqui, vamos por aqui, traqueia. E aí, na extremidade de cima, eu tenho a laringe. E na extremidade de baixo, eu tenho os brônquios, tá? Então, vamos falar do brônquios. Olha só, a gente tem dois brônquios. A gente tem o brônquio direito e o brônquio esquerdo, porque nós temos o pulmão direito, nós temos o pulmão esquerdo. Imagina, então, eu tenho um pulmão e o pulmão não pode ficar solto no nosso corpo, né? Então, eu tenho uma coisa segurando aquele pulmão, um cano que vai levar o que tem que levar para o pulmão. Esse cano, então, a gente já viu, tá? Que é a nossa traqueia. E, por fim, tá? Os brônquios, que fica aqui embaixo. Então, vamos entender quem é o brônquio na história. Os brônquios, galera, é como se fosse uma árvore. Por isso que a gente chama de árvore bronquial, tá vendo? Como se fossem vários galhos de árvore. Então, esses galhos grossos aqui, tá? A gente chama de brônquios, tá? Esses brônquios, repare que eles se ramificam, tá? Eles se ramificam. Essas ramificações pequenininhas aqui, nós chamamos de bronquíolos. Então, olha só, vou voltar, né? O que seria um galho grande, né? São os nossos brônquios. As ramificações pequenininhas são os bronquíolos. E na ponta de cada ramificação pequenininha, nós temos os alvéolos pulmonares, tá? Então, olha só, aqui são nossos alvéolos pulmonares e esse galinho pequenininho que está fazendo com que na extremidade dos alvéolos são os nossos bronquíolos, tá? E, por fim, a gente fala do pulmão. Bom, vamos entender o pulmão. O pulmão é bem grandinho, tá? E a gente tem que entender com calma. Bom, certo é falar pulmões, né? Porque eu tenho dois pulmões. Eu tenho o direito e tenho o esquerdo. E graças a Deus por isso, tá? Bom, olha só. Os pulmões, eles são revestidos por uma membrana muito fininha, tá? Então, se eu pegasse o pulmão e colocasse a mão nele, eu ia ver que tem uma membrana muito fina, né? A gente chama de pleura. O que é pleura, tá? A pleura é essa parede. Quando ela é interna, a gente chama que é a pleura pulmonar. Quando ela é externa, é uma pleura da cavidade pulmonar, né? Que aí, né, a gente tem uma proteção do pulmão através do que mesmo? Quero ver se vocês lembram. Através da caixa torácica. Então, vamos voltar lá. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma foto da caixa torácica. Eu acho que eu não tenho aqui, né? Tá? Essa grade de osso aqui, né? Essa caixa torácica, ela é uma proteção para o pulmão. Se reparar bem, tá vendo? Ela protege o pulmão. Então, em uma queda, né? O primeiro a ser atingido vai ser esse osso, a menos que seja muito forte a queda e aí atinja o pulmão, fure o pulmão, né? Mas isso aqui, essa grade aqui, tá? É uma proteção do nosso corpo. Por isso tem gente que acaba tirando esses últimos ossinhos aqui para ganhar cintura, o que é errado, porque é uma proteção. Eu não posso tirar aquilo que protege. Tá? Vamos voltar lá, então. Então, você sabe que a pleura, né, é essa membrana muito fina que envolve o pulmão. Bom, entre uma pleura e outra, ou seja, entre pulmão e outro, entre aquela membrana muito fina, há um espaço que a gente chama de cavidade. Eu não coloquei de vermelho, vou colocar porque é uma palavra importante, tá? E aí eu quero que vocês prestem atenção nas palavras importantes. Então, é a cavidade pleural. Essa cavidade pleural é preenchida por líquido, que nós chamamos de líquido pleural. Esse líquido ele tem a função de deslizar, né? Quando um pulmão está perto do outro, né, ele desliza, e aí quando tem um movimento respiratório, eles não batem, tá? Um pulmão não bate no outro,
tá? Eles deslizam devido, então, ao líquido pleural, que também deveria estar em vermelho. Vamos colocar também, porque é importante. E aí, vamos dar continuação. Bom, aqui, ó, aproveitando, então, essa foto aqui, ó, eles se encontram, tá? Nessa foto aqui não mostra, mas eles podem se encontrar. E aí, eles vão ter um líquido, né, que não vai permitir com que eles contraiam, acabam batendo, tá? Bom, abaixo do pulmão, então, eu tenho o diafragma. Então, o diafragma, galera, ele fica, então, abaixo do pulmão, tá? E aí, ele tem uma função de apenas elevação e relaxamento na respiração, né, pulmonar, tá? Então, a gente vai falar dele um pouquinho mais, mas vamos entender, então, qual é a função dele, qual a função não, desculpa, entender qual o papel dele qual o papel dele aqui na história, tá? Outra coisa importante que eu preciso dizer para vocês é que o diafragma eu encontro somente em mamífero. Eu não vou encontrar em aves, eu não vou encontrar em peixe, nenhum deles, somente mamífero. Por quê, professora? Porque o pulmão do mamífero é um dos maiores que tem, e eu preciso de um apoio desse pulmão, tá? Tá vendo a nossa árvore, né? A nossa árvore, ela pode não dar conta de segurar esse pulmão aqui. Eu tenho o diafragma, que é um apoio aqui embaixo, né, que permite que esse pulmão fique encaixadinho onde deveria estar, né, mostrando então como o nosso corpo é perfeito, né, em relação aos órgãos bem encaixados. Bom, vamos falar então dos movimentos respiratórios. A cada respiração, a gente tem inspiração e expiração, certo? Então, quando eu respiro, eu tenho inspiração e expiração ocorrendo. A gente vai entender um por um, tá? Vamos lá. A gente viu, então, o mecanismo, né? O oxigênio entrou pelo nariz, percorreu todo o nosso corpo, chegou aqui, chegou nas nossas ramificações, né? E ocorreu, então, a inspiração. O que é a inspiração, professora? A inspiração é a entrada do ar, né, do ambiente até os pulmões. Então, quando eu pego o oxigênio, eu estou inspirando, tá? E quando acontece isso, né, quando a gente inspira, os músculos, né, os músculos do pulmão, do nosso diafragma, eles vão se, contrair, tá? Eles vão se contrair, tá? E aí, os músculos intercostais, né, que protegem nossos pulmões, tá, vão se afastar. E aí, o diafragma, ele se abaixa, a setinha. Ele se abaixa. Faz um teste em casa, inspira e bota a mão abaixo do peito. Mais ou menos ali está o diafragma. E sente que o diafragma, quando a gente puxa o ar para dentro, ele se abaixa, tá? E aí, o ar entra, então, nos pulmões, certo? Agora, quando eu tenho expiração, ou seja, quando eu elimino o ar do pulmão para o ambiente, tá? O nosso diafragma, ao invés de abaixar, ele sobe. Então, vamos explicar. Quando, então, expiramos, os músculos, tá? Protegem o nosso pulmão e o diafragma, primeiro, ele relaxa. E aí, depois, né, ele sobe, juntamente com os músculos intercostais. Aí, ele sobe e aí o ar sai dos pulmões. Então, revisando, vamos entender melhor. Eu inspiro, coloco a mão lá embaixo do peito, sempre o diafragma ele se abaixa. Agora, quando eu solto o ar, o diafragma sobe. Bom, agora a gente vai entender então como ocorrem essas trocas gasosas de fato. A gente já sabe o mecanismo, que é por onde passa, por todos os órgãos, até que chega o pulmão, certo? Então, vamos lá. Desculpa, não estou conseguindo colocar o 2 pequenininho, tá? Não consegui, mas dá para entender que é O2 oxigênio e CO2 gás carbônico. Então, vamos lá. Quando o oxigênio, então, ele entra, pelo nariz e passa por todo o corpo, né? E ele chega no pulmão, ele é levado até o sangue, certo? A gente vai entender isso melhor numa outra imagem. Ele é levado até o sangue. E aí, né? O CO2 produzido lá nas nossas células, ele sai. Então, galera, vamos abrir uma imagem aqui. Quando eu tenho oxigênio entrando no nosso corpo, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer uma troca. Por isso que a gente chama de troca gasosa. Eu tenho o CO2 saindo do nosso corpo. Professora, da onde surgiu esse CO2? Preste atenção. Quando eu me alimento, então imagine isso aqui é um alimento, talvez um tomate, né? Nossa, o tomate tá horrível, tá? Mas quando eu me alimento, tá? Eu tô produzindo o que mesmo? Eu tô
produzindo energia. Só que a glicose, né, desse alimento, ele é quebrado. Então, a glicose, ela é quebrada. Quebrada em quê? Quebrada em CO2. Então, o nosso corpo, voltando lá, o nosso corpo tem muito CO2, tá? Porque é quebrado. Então, a glicose, de retirar a glicose dos alimentos, essa glicose é quebrada em CO2. E aí, a gente vai aprender isso mais pra frente, mas só para vocês entenderem que CO2 está aí no nosso corpo, tá? Claro que não é o mesmo CO2 que a gente encontra no ambiente, mas tem no nosso corpo. Então, quando o oxigênio entra e chega nos alvéolos, né, e chega no nosso sangue, ocorre a troca. Então, oxigênio entra, CO2 sai. Com essa troca de processo, a gente chama de ventilação pulmonar ou respiração pulmonar, tá? Então, gravem esse nomezinho que é importante. Então, vamos lá. Então, quando, né, o oxigênio, né, ele é absorvido pelos alvéolos, tá? Vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a liberação de CO2. Então, ao mesmo tempo, né, que o O2 ele é absorvido nos alvéolos, o O2 libera o CO2 para o exterior, tá? Esse CO2 é produzido lá na célula devido à quebra de glicose, tá? Então, vamos na continuidade. Esse sangue limpo, agora, né, limpo, cheio de oxigênio, né, ele é passado, tá transportado por todo o tecido do corpo, é mandado por todo o corpo, tá? E aquele CO2 acaba saindo. Essa troca de entra O2, sai CO2, a gente chama de hematose, tá? A gente vai entender melhor nessa imagem aqui. Então, vamos lá. Lembra que eu falei de alvéolos pulmonares, que é a nossa ramificação? Pois é. Esses alvéolos pulmonares, ó, esse aqui é o alvéolo, tá? Ele se encontra, galera, com o capilar, tá? Que são o quê? Que são os tecidos capilares, né? Aonde tem sangue correndo. Ele é coladinho, ó. Aqui, então, eu tenho então, o alvéolo e colado com ele, eu tenho os capilares sanguíneos, tá? Então, perceba, quando o oxigênio entra nos alvéolos e depois de entrar para os alvéolos, ele, ó, cai na corrente sanguínea, ó, de azulzinho, tá? Quando ele entra, quem sai é o CO2. Então, olha só, como é facinho de entender. O oxigênio entrou nos alvéolos, os alvéolos ele é absorvido pelos capilares sanguíneos e aí ele percorre todo o nosso corpo, certo? E aí quando ele entra, alguém tem que sair, e quem sai é o CO2. E aí o CO2, galera, eu vou dar uma pausa aqui e colocar uma imagem para a gente entender melhor. Pronto, melhorou, né? Aí o CO2, ele faz todo o caminho que o oxigênio fez para entrar, ele faz para sair. Então, se o oxigênio teve que entrar pela faringe, laringe, traqueias, brônquios, bronquíolos, alvéolos e corrente sanguínea, o CO2 foi ao contrário. Corrente sanguínea, alvéolos, bronquíolos, brônquios, né, traqueia, laringe, faringe e, por fim, nariz. Então, ó, voltando, tá? A respiração, né, ela ocorre lá no pulmão, graças aos alvéolos pulmonares que têm conexão com os capilares sanguíneos, tá? Então, espero que tenha ficado bem esclarecido, tá? Esse processo é super importante de vocês entenderem, que o oxigênio ele entra por aqui e ele só ocorre troca gasosa quando chega, ó, na pontinha da árvore, na parte final, que a gente chama de alvéolo pulmonar. E o oxigênio entra, ao mesmo tempo que o CO2 sai. O oxigênio, então, vai para toda a corrente sanguínea, né, inclusive para o coração, e CO2, então, ele sai. E o CO2 produzido, então, provém das células devido à quebra de glicose, tá bom? Então é isso. Um beijo no coração de cada um e se cuidem.